Olá, sejam todos bem-vindos à Conversa com o Especialista, edição Longevidade. Para a temática Espiritualidade e Longevidade, convidaremos o Dr. Fernando Lucchesi, cirurgião cardiovascular, diretor de 3 hospitais do Complexo da Santa Casa, o Hospital Honório Teixeira, o Hospital da Criança Santo Antônio e o Hospital São Francisco. Espiritualidade influencia na longevidade? Religiosidade e espiritualidade são sinônimos? Dr. Lucchesi, muito obrigado pela presença. É uma grande honra estar sentado aqui ao seu lado, conversando com o senhor. E hoje o tema é conversar um pouco sobre espiritualidade e longevidade. Eu queria que o senhor contasse para nós se essas áreas, como essas áreas se tocam e como a espiritualidade influencia na longevidade. Eu me lembro que o primeiro seminário que nós fizemos sobre isso teve o título Ciência, Espiritualidade e Saúde, um encontro possível. Já naquela época, isso faz uns 15 anos, a resposta era sim. Agora a resposta é um sim bem grande, porque mudou muito. Nós estamos, Virgílio, com um volume de informações bem colhidas, informações de boa qualidade, mostrando que a espiritualidade induz a uma melhora de uma coisa que é básica na vida do homem hoje, que é o estilo de vida. O estilo de vida, antigamente, não se conhecia muito, passou a se conhecer no momento que a Stanford publica um trabalho mostrando quais foram as características que levaram aqueles pacientes da Stanford, que fica numa área de fazendas, no oeste dos Estados Unidos, da Califórnia, a terem uma longevidade saudável. E pegaram indivíduos que nasceram na Stanford e acompanharam a vida toda na Stanford. Fizeram lá suas cirurgias cardíacas, fizeram seu tratamento do câncer, etc. E você observou o seguinte, 20% se devia realmente ao ambiente saudável, meio ambiente saudável, 17%, 18% à genética, né? Apenas 10% assistência médica e apoio, etc. Sobram lá 50 e tantos por cento. Estilo de vida saudável. Então, o estilo de vida saudável passou a ser comprado pela própria Organização Mundial de Saúde como um mecanismo de longevidade. Hoje nós sabemos que estilo de vida saudável sai daquela definição clássica de saúde e passa a ser uma definição bem ampla pela própria Organização Mundial de Saúde. O estilo de vida saudável é um sujeito que tem uma vida pessoal organizada, vida familiar organizada, vida financeira organizada, quem chega quebrado no final do mês certamente não é saudável, uma profissão prazerosa, mais do que isso, indivíduos que têm uma qualidade nos seus pequenos atos, curtindo a família, curtindo amigos, etc. Isso tudo faz parte do estilo de vida. Mas aí surge um dado importante, uma religiosidade, uma espiritualidade organizada. Isso passou a ser componente do que se chama hoje de estilo de vida. E a partir daí, então, surge aquela coisa, quer dizer, o que é, na realidade, o grande vetor da longevidade? Eu acho que nós temos aí uma série de informações já suficientes para compor esse quadro. De 20 anos para cá se estudou muito as zonas azuis. As zonas azuis são zonas onde a longevidade é maior do que outras áreas, e que são desproporcionalmente maiores, né? Pega o Mediterrâneo, aqueles países ao redor do Mediterrâneo, são 14 países, que têm uma longevidade saudável mais evidente em relação ao resto. O Japão, principalmente aquela região do sul do Japão, aquelas últimas ilhas do Japão, é impressionante. Lá nós temos as mulheres mais velhas do mundo, né? Tem até uma foto que ficou muito conhecida, não só na mídia, mas também na área científica, de uma velhinha de 90 anos que pescava conchas no fundo do mar. Ela ficou famosíssima, teve um programa da CNN sobre ela, com 90 anos, 20 metros de profundidade, buscando conchas. E sempre que eu mostro esse slide, eu mostro do lado uma velhinha de Nova York com 90 anos acabada numa cama, né? Então, quer dizer, a longevidade ela tem que valer não só pelo tempo de duração, mas pela qualidade que ela traz em si, que é a vida saudável.
Bom, então, a gente pensa assim, bom, se eu tenho um estilo de vida saudável, uma vida saudável, os territórios da minha vida todos organizados, família, profissão, etc., será que eu não sou feliz? Será que isso não é definição de felicidade? Então, eu tenho uma equação. Né? Minha equação é a seguinte: estilo de vida saudável é igual à saúde e que leva à longevidade. E isso é a felicidade, essa é a minha equação. Porque conseguir esses componentes todos, na realidade, são parte do treinamento da vida. Nós temos que treinar para chegarmos a essa situação de vida pessoal organizada. E a espiritualidade entra de cheio nessa história. Indivíduos espiritualizados, primeiro, aceitam melhor as intempéries da vida. Então, se marcam menos com estresse, têm uma vida mais organizada. E aí tem um contexto de informações científicas já montadas, Virgílio, que hoje está ficando difícil de acompanhar. Desculpa interromper, mas o senhor falou muito de espiritualidade e em nenhum momento o senhor falou de religião, que são conceitos diferentes. Importante. Né? Esse conceito, viu, é baseado num fato. A religiosidade é fácil de ser calculada, de ser pesquisada. Então, por exemplo, tu checa quantas vezes o sujeito frequenta um culto religioso por semana, ou por mês, ou por ano. E daí tu acompanha o sujeito e vê se ele tem qualidade, se ele tem, qual é a longevidade dele comparado com os que não fazem isso. Então, a pesquisa é muito baseada em cima da religiosidade. Mas tem um componente muito maior, que é a espiritualidade, que não tem esse culto, essa frequência coletiva, né? Então, qual é a diferença entre religiosidade e espiritualidade? A religiosidade são uma série de atos litúrgicos, rituais, que levam vamos dizer assim, a aceitação e homenagem ao sagrado, baseado em público, baseado em atitudes coletivas. Isso é a religião, basicamente. Existe uma religiosidade intrínseca do sujeito que tem a sua própria religiosidade, mas ele se complementa no culto. A espiritualidade não. A espiritualidade é quase um ato contínuo do ser humano em busca do sagrado. E ela não exige grupo, ela não exige coletividade. Então, é aquela velha afirmação, muito ateu tem uma espiritualidade muito profunda, né? E hoje, antigamente eu não entendia isso, agora hoje eu entendo perfeitamente, porque eu não conheço ateu no leito de morte, por exemplo, né? Porque na hora que aperta, aí as coisas se reorganizam. Não, pera um pouquinho. Eu sempre acreditei no sagrado, eu sempre tive uma atitude com o divino, e eu agora estou diante dele e eu me entrego. É muito raro ver um sujeito que chega ao final da vida e diz assim, eu continuo ateu, eu continuo agnóstico, eu não aceito nada, não sei. Realidade absoluta. Eu tenho 52 anos de medicina, Virgílio, e estou esperando ainda. Se vocês gostaram da nossa conversa com o especialista, eu convido vocês a seguirem nos acompanhando por aqui. Dr. Lucchesi, quando o paciente está diante de uma situação delicada da vida, antes de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, nesse momento, talvez seja o momento que ele está mais aberto a falar sobre a sua espiritualidade. Como é que isso funciona na prática?